Pouco mais de um mês depois da série de prisões ligadas à suspeita de manipulação de resultados no futebol brasileiro, o Ministério Público de Goiás apresentou uma nova denúncia. E a lista de pessoas na mira dos promotores aumentou. Segundo a acusação, a quadrilha oferecia valores de até R$500 mil por jogo para ações como receber amarelo, vermelho ou marcar um pênalti. A CBF, por enquanto, descarta anular jogos ou até suspender campeonatos, mas o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a abertura de um inquérito da Polícia Federal para investigar esse esquema. A Operação Penalidade Máxima encontrou até aqui indícios de irregularidades em 13 partidas, sendo 8 da Série A do Brasileirão. Os casos averiguados seguem todos o mesmo roteiro. Jogadores são cooptados para receber cartões amarelos ou vermelhos e também para cometer pênaltis. As alegações surgem no momento em que o meio político discute uma proposta para regulamentar o setor de apostas. Além da expectativa de arrecadação, o governo quer coibir esquemas ilegais, justamente os envolvidos no aliciamento de jogadores. O Ao Ponto dessa quinta-feira discute as suspeitas de manipulação no futebol brasileiro e até que ponto elas interferem no lado esportivo dos campeonatos. Aqui no estúdio a gente recebe o Atos Moura, editor da coluna Panorama Esportivo do Globo. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 11 de maio de 2023 começa agora. Vem com a gente. Atos Moura, bem-vindo mais uma vez ao Ponto e mais uma vez para falar sobre denúncias de manipulação no futebol brasileiro. Em fevereiro você esteve aqui para conversar sobre a primeira denúncia do MP de Goiás, que eram partidas da Série B, mas agora o caso tomou uma proporção maior, chegou à Série A. Quantas partidas agora de fato estão sob investigação? Bom, como você disse, essa foi a segunda fase da operação. Na primeira fase foram 3 partidas identificadas como suspeitas, 3 partidas da Série B do ano passado. Agora, nessa segunda fase, o MP investiga outras 13 partidas, sendo que 8 delas foram da Série A do ano passado, uma delas da Série B também do ano passado, e outras 4 partidas de estaduais desse ano, sendo 2 do Campeonato Paulista e outras 2 do Campeonato Gaúcho. Juntando as 2 fases da operação, o MP já investiga 16 partidas de 4 campeonatos diferentes. E aí, quantos atletas já estão na mira dos investigadores, em Atos? Por enquanto, são 15 jogadores denunciados formalmente de diversos clubes. Eles, inclusive, já trocaram de times, alguns já foram afastados, outros desligados, de acordo aí com a orientação do clube, ou o novo clube que ele foi contratado, ou o clube que ele já atuava. E na primeira fase da operação, o Ministério Público denunciou 8 jogadores, e agora, nessa fase atual, foram outros 7 jogadores denunciados. Cabe sempre lembrar que o jogador ser citado, denunciado é outra coisa, mas o jogador ser citado não necessariamente significa que ele é culpado daquilo, né? Sim, realmente não significa. Ali, na verdade, são indícios que agora o Ministério Público vai investigar, vai atrás, que é exatamente o que aconteceu nesse desdobramento. Alguns desses jogadores que foram denunciados nessa segunda fase, eles foram citados em documentos da primeira fase, enfim, e é bom lembrar também que o Ministério Público ainda está fazendo análise de celulares, de documentos, contas bancárias dos investigados, então provavelmente mais novidades vão surgir e dificilmente essa será a última fase dessa operação. O ato chama atenção na denúncia do Ministério Público de Goiás os valores envolvidos, né? Foram de R$50 mil, por exemplo, para levar um cartão amarelo, até a promessa de R$500 mil para um atleta que deveria ter sido expulso. Isso, tem uma planilha no processo que mostra que houve promessa de pagamento de valores maiores do que esses 50 mil. Por exemplo, Nino Paraíba, ele não foi denunciado, mas na planilha diz que ele receberia 60 mil. Tem o Max Alves, que atua na Liga Americana, ele também receberia 60 mil por um cartão amarelo. E teve o caso do Pedrinho, do Atlético Paranaense, que receberia 80 mil reais. E teve essa proposta que você citou de R$500 mil para que o Fernando Neto, que jogava no Operário, ele fosse expulso de propósito numa partida contra o Sport. Mas ele não conseguiu ser expulso e ele inclusive mandou mensagem para os apostadores para se justificar
e, abre aspas, o árbitro no meio do jogo chegou em mim e perguntou se eu estava querendo ser expulso, para você ter uma ideia. Na volta do intervalo ele falou a mesma coisa e perguntou o que estava acontecendo. Olha as faltas que eu fiz. Só faltou agredir o árbitro para alguma coisa acontecer. Fecha aspas. Ou seja, ele foi até o limite, né? Tem também nessa denúncia, que inclusive foi revelada aqui pelo Globo ontem, de conversas dos atletas com apostadores. Essa daí foi uma delas. Teve uma outra envolvendo o Meia Natan, que era do Fluminense, hoje está no Grêmio, e que ele revelou a frustração de uma mudança de última hora promovida pelo técnico do Fluminense, Fernando Diniz, que acabou frustrando os apostadores, né? Como foi essa história? Pois é, tem muitas conversas nesse processo, mas no caso do Natan, especificamente, ele recebeu uma proposta de 70 mil reais. Lembrando, o Natan também ele não está sendo denunciado, mas é o que consta no processo, tá oficial lá. Ele teria que receber um cartão amarelo na partida do Fluminense contra o Fortaleza. Só que para essa partida o técnico Fernando Diniz não escalou ele ficou de fora e os apostadores ficaram bastante irritados, porque, enfim, sem o jogador em campo não teria como o esquema dar certo. Mas o jogo estava empatado em 1-1, em determinado momento o Fernando Diniz chamou o Natan para entrar, mas exatamente nesse momento o Cano fez um gol, desempatou o jogo e o Fernando Diniz mudou a estratégia dele e desistiu de colocar o Natan em campo. Então ali os apostadores realmente ficaram extremamente irritados, xingaram o Diniz, colocaram culpa nele, falaram que o Natan ia ter que dar um jeito de ressarcir, porque o Natan teria garantido para esses apostadores que ele entraria em campo. Então começou aí a ter essa história de me devolve o dinheiro, que é um padrão desses apostadores. Toda vez que algum esquema deles dava errado, eles cobravam realmente dos jogadores não só o valor que eles já tinham dado como adiantamento, mas também o valor que teoricamente eles ganhariam caso o esquema de apostas tivesse dado certo. O Fluminense também já tinha anunciado o afastamento do zagueiro Vitor Mendes. Ele teria recebido R$5 mil como parte do pagamento de R$35 mil para levar um cartão amarelo ano passado, quando ainda defendia o Juventude em partida contra o Fortaleza. Vitor Mendes chegou a viajar ontem com o restante do elenco do Fluminense para Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro hoje à noite. Mas nem ele, nem o volante Richard vão a campo logo mais. Apesar de aparecerem nas investigações, nenhum dos dois foi denunciado pelo Ministério Público para a Justiça. O Atos tem indício, inclusive, de manipulação de jogos na Liga de Futebol dos Estados Unidos? Isso, tem. Isso está apenas citado, não está mais aprofundado no processo, mas segundo o print das conversas que os apostadores mantiveram pelos aplicativos, eles aliciaram um jogador, Max Alves, que foi jogador do Flamengo e atualmente joga no Colorado Raptors, para que ele tomasse um cartão amarelo numa partida, e isso de fato aconteceu. Logo que ele era reserva, mas ele garantiu que entraria em campo, e de fato aconteceu. Em poucos minutos em campo, ele cometeu uma falta e recebeu o cartão amarelo. Ele recebeu R$45 mil, salvo engano. E quando foi a última rodada do campeonato da Liga Americana, em outubro do ano passado, eles tentaram de novo cooptar esse jogador, mas ele não ia jogar. Ele não tinha como ajudar a equipe. Então ele tentou cooptar um outro jogador, um outro brasileiro, que jogava no Houston na época, o Zeca, que ele recebeu a proposta, ele não disse, a resposta dele foi interessante porque ele não repudiou a prática. Ele só disse, não posso ajudar porque não vou jogar. Ele não seria escalado para aquele jogo. Ele não repudiou, ele não achou estranho, ele, enfim, não viu nenhum problema naquilo. Ele só respondeu, não vou jogar, não posso ajudar. A gente publicou aqui no Globo também alguns prints de uma conversa do sujeito que é apontado como chefe do esquema de manipulação, dizendo que teria contato com 8 atletas do Botafogo. Uma coisa vaga, não sabemos quem seria, nem qual Botafogo seria, né? E o Botafogo do Rio de Janeiro, inclusive, se manifestou. Justamente. Tem o líder da quadrilha, o Bruno, ele diz em uma das conversas que ele tem 8 jogadores do Botafogo com ele. Enfim, no processo inteiro
não tem nenhum jogador do Botafogo citado nominalmente, não tem nenhum jogo do Botafogo, e aí a gente está falando do Botafogo do Rio de Janeiro, que esteja sob suspeita. Enfim, ali ele falou, mas não há comprovação ainda de que algum integrante do Botafogo tenha participado desse esquema. E como você falou, tem mais de um Botafogo também no Brasil, tem o Botafogo de São Paulo, por exemplo, mas também não tem nenhum indício de que jogadores desses outros clubes que também se chamam Botafogo tenham participado desse esquema. Atos, nem todo mundo começou a acompanhar esse caso, inclusive muita gente tomou um susto ao ver essa denúncia de manipulação tão ampla, mas essa investigação começou ano passado, né? Explica pra gente um pouco como os primeiros passos desse inquérito promovido pelo MP de Goiás. Bom, essa investigação começou a partir de jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Esses apostadores, eles cooptaram um jogador do Vila Nova, que deveria aí fazer uma infração de propósito, mas ele não cometeu e ele começou a ser cobrado do valor não só o valor do adiantamento que ele recebeu, mas o valor que seria o prêmio em si. Só que nesse meio do caminho, ele começou a tentar cooptar outros jogadores do clube para que eles cometessem a infração no lugar dele e assim os apostadores não tivessem prejuízo. Só que esse assunto chegou aos ouvidos do presidente do clube, que é um policial militar, ele é acostumado com investigação, e ele foi atrás, enfim, chegou a conversar com os apostadores, e os apostadores ali abriram tudo, sem muitos pudores, cobraram do presidente que o jogador teria que pagar a dívida, inclusive, e o presidente levou ao Ministério Público. Nós fomos conversando, e aí essa pessoa falou que teria um atleta do clube que tinha uma função de cooptar outro atleta, porque esse atleta ele não tinha condição de jogo, então ele tinha que cooptar um atleta para praticar esse ato criminoso. Essa pessoa, por incrível que pareça, ela passou a entrar em contato comigo pedindo providências para mim, para cobrar do atleta que tinha recebido o dinheiro, a devolução daquele dinheiro. E o que ele alegava? Ele alegava que aquele fato teria gerado um prejuízo de aproximadamente R$500 mil para ele. E a partir daí o Ministério Público conseguiu fazer essa primeira fase da operação, que foi focada só na Série B, e a partir dos documentos, enfim, de tudo que eles conseguiram, eles já fizeram esse desdobramento, que é o que a gente está vivenciando agora. Eu acho que o que pode acontecer agora com os jogadores envolvidos, além de eventuais punições esportivas, eles podem ser punidos também na esfera criminal? Sim, podem, inclusive na civil também. Na esfera esportiva, eles podem ser banidos do esporte, que é um julgamento que corre na justiça desportiva. Na criminal, eles podem ser presos por descumprimento do estatuto do torcedor. O crime deles, que é receber vantagem para manipular resultados, prevê uma pena de prisão de 2 a 6 anos de cadeia, em regime fechado. Pesado, então. Sim. E também eles podem ser processados na esfera civil pelos próprios clubes. Advogados já conversaram com a gente, eles explicaram que os clubes podem pedir indenização aos jogadores por causa desse dano causado à imagem do clube, por associar de alguma maneira a imagem do clube a esse tipo de prática. Você mencionou o clube, os clubes queriam pegar esse gancho. Você até mencionou o Vila Nova. O que os clubes têm dito diante dessas acusações? O Vila Nova ele colaborou com os investigadores na fase inicial do inquérito. Alguns já se apresentaram e disseram que vão colaborar agora nessa segunda etapa da investigação do MP? Então, os clubes, na verdade, eles estão sendo tratados como vítimas nesse esquema todo. No primeiro momento, eles têm alguns posicionamentos um pouco diferentes. Alguns resguardam o atleta quando é apenas citado, mas outros já afastaram os jogadores depois que vieram as denúncias. Mas, no geral, eles estão colaborando, porque também é de interesse deles evitar que esse tipo de coisa se alastre, né? Primeiro, para uma empresa de apostas esportivas online poder atuar no Brasil, ela vai ter que ser credenciada junto ao governo federal. E para obter esse credenciamento, ela vai ter que pagar uma outorga União de R$30 milhões, ter uma sede no Brasil, ter capital mínimo de 100 mil, além de uma série de certificados, como dos meios de pagamentos utilizados e de sistemas para evitar a manipulação dos resultados.
Watson, essas denúncias acontecem em meio a uma explosão nos sites de apostas eletrônicas aqui no Brasil. A gente até também já falou sobre esse assunto aqui no podcast. E embora esses esquemas denunciados não passem necessariamente por esses serviços, tem uma pressão muito forte pela regulamentação, até pelo lado da arrecadação também de impostos, né? Há quantas andam essas negociações aí nesse sentido em Brasília? Bom, o assunto esfriou, pelo menos publicamente, mas ali nos bastidores ele continua bastante quente. A ideia, na verdade, era de que fosse publicada uma medida provisória depois da viagem do presidente Lula à China em março. Aquela viagem acabou sendo desmarcada, mas até agora nada dessa regulamentação. Mas isso tem um motivo, porque depois que esse assunto ficou cada vez mais quente, muitos setores, muitas pessoas, entidades começaram a procurar o governo para querendo serem ouvidas. E o governo, ali, o Ministério da Fazenda, que está tocando isso, ele realmente abriu as portas, ouviu clubes, por exemplo, a CBF, ouviu as casas de apostas, mas agora tem também uma briga ali nos bastidores, de acordo com fontes que eu conversei, que é uma briga política agora, porque nem todo mundo no Congresso quer que esse assunto seja legislado através de medida provisória. Alguns senadores e deputados querem fazer uma pressão para que seja seguido o trâmite normal, venha um projeto de lei, seja votado na Câmara, depois Senado, enfim, eles também querem participar e dar aí o seu espetáculo de alguma maneira. Então a gente está nessa quebra de braço aí nesse momento. E a CBF já se manifestou de alguma forma, né, diante dessas denúncias e também nessas discussões sobre a regulamentação do setor de apostas? Então, a CBF já se manifestou algum tempo atrás, disse que está trabalhando com a Conmebol e também com a FIFA para criar um mecanismo para que tente evitar esse tipo de manipulação, alguma maneira de inibir que esse tipo de fraudes em apostas aconteçam, porque o entendimento da CBF e dos órgãos também, que a Conmebol e a FIFA, é de que esse problema é mundial, ele não se restringe ao Brasil, ele acontece em muitos outros lugares. Sobre a questão das apostas, a CBF fez lá suas sugestões, mas aqui, nesse caso, eles focaram basicamente nos fatores econômicos, nos fatores de arrecadação mesmo. Watson, acho que a pergunta que está na cabeça de todos os torcedores agora é se tem alguma chance de anulação de partidas, né? Todo mundo lembrando daquele caso de manipulação no Campeonato Brasileiro em 2005, quando 11 jogos foram anulados. Tem alguma possibilidade hoje, agora, de mudança no campeonato do ano passado, e em último caso até paralisação do Brasileirão desse ano? Bom, por enquanto não existe essa possibilidade, porque a princípio o que se tem é que esse esquema ele não alterou os resultados. Era ali para você cometer um pênalti, mas não influenciaria se o jogador fizesse o gol ou não. A aposta era para que o pênalti acontecesse. E também para cartões. Então, o entendimento é que não houve mudanças no resultado final que tenha influenciado na tabela do campeonato. Mas isso pode mudar de acordo com que o Ministério Público for descobrindo, e o Ministério Público está com um acordo com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é o órgão responsável para determinar esse tipo de coisa, se algum jogo é anulado, se refaz o campeonato, enfim, quem tem que determinar isso é o STJD. Eles estão com uma parceria de que o Ministério Público está enviando as provas para a Procuradoria do STJD e ela está fazendo o seu trabalho. Mas caso essa possibilidade siga adiante, ainda talvez deva demorar um pouco, porque o STJD ele ainda está começando a julgar os inquéritos ainda da primeira fase da denúncia, aqueles jogos da Série B. Enfim, os relatores foram designados, fizeram o seu relatório e agora que vão começar a ser julgados. Então esse processo não é tão rápido assim. Aproveitando até para quebrar uma fake news que está rolando hoje, o que a gente está gravando na quarta-feira, relacionado ao Marcelo Barreto, nosso colega colunista aqui no Globo, que circulou a mensagem que ele teria dito que havia 120 jogadores citados na denúncia e que o campeonato corria o risco de parar. Não, isso é uma notícia falsa, o Barreto já desmentiu. Atos, eu queria fazer uma última pergunta sobre você. Os atletas, os que não estão envolvidos, o que eles pensam disso? Eles acham que esse tipo de denúncia pode acabar afetando a imagem deles, a imagem do próprio esporte, ou isso ainda é uma coisa alheia? Bom, na verdade, não se sabe muito, porque os atletas eles não se manifestam
sobre esse assunto. Ainda ninguém se manifestou publicamente para defender os colegas ou, enfim, fazer uma crítica a esse tipo de prática. Realmente os jogadores ainda estão fechados ali. Quem tem se manifestado mesmo são os clubes através de nota oficial e repudiando esse tipo de prática, e os clubes citados afirmando que vão aí auxiliar nas investigações, mas os jogadores em si se mantêm em silêncio. Atos Moura, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Obrigado, Atos. Volte sempre. Obrigado, gente. Até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.